brasileiro. Você ouvirá agora um programa com a produção independente e a responsabilidade de seus idealizadores. Quando a noite chega, a esperança se renova. É hora de fortalecer o espírito e viver o poder da fé. Começa agora o programa O Poder Extraordinário da Fé, com o irmão Wagner. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 759-9181-1076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, Zap 759-9843-0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 759-9996-9999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 759-9973-0088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e Milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 759-9953-1220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 759-8865-7070. A oração que transforma, a fé que move montanhas. No ar, o poder extraordinário da fé. Esta noche
Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês nessa noite linda, maravilhosa que o Senhor preparou. Você que está nos ouvindo aqui em Santo Antônio de Jesus e todo o Recôncavo Baiano, que a paz, a misericórdia e a graça de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas sempre, meu irmão, minha irmã. É motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez com alegria, com amor, com gratidão, com confiança, com esperança nesse Deus maravilhoso, nesse Deus glorioso, nesse Deus poderoso, tremendo, que opera maravilhas, esse Deus que continua agindo, salvando, libertando, vivificando. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Então seja muito bem-vindo, você católico, você evangélico de qualquer denominação, você que é espírita, kardecista, umbandista, você que tem religião ou não e está sintonizado na Recôncavo FM 98.5, estamos aqui ao vivo. Esse irmão que vos fala, irmão Wagner, junto com a esposa aqui, Antônia, meu irmão Fernando aqui da Recôncavo, técnico de áudio, e juntos nós vamos ficar até às 21 horas, tá bom? Ao vivo, se você quiser participar aqui conosco, com seu pedido de oração, irmão Wagner, gostaria que você estivesse orando por mim, pela minha vida, pela minha família, pela situação que eu estou passando no momento, pela minha saúde, pela minha família, por libertação, certo? Você pode estar enviando a sua mensagem de texto para a gente estar aqui no andamento do programa orando por vocês. Se você nos autoriza, nós gostaríamos de estar orando com você, porque também você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga também vai orar, e gostaria de orar por você, com você e por você. E como é que a gente entra em contato, irmão Wagner? Telefone 759-8869-7647. Aqui também, quem está pelo Facebook aí, dá para ver aqui, ó, que tem o caderno aqui de oração, programa Poder Extraordinário da Fé, com os nomes das pessoas que nos envia aqui para a gente estar orando e apresentando a Deus, além dos patrocinadores, dos colaboradores, dos ofertantes. Inclusive ontem estive no monte, a esposa também, não foi? Ontem? Segunda-feira, hoje também novamente pela graça do Eterno, orando, apresentando, certo? Não é o monte em si, gente, não é o monte que é o lugar santo. A gente fala no monte porque é um lugar que a gente pode ficar mais à vontade, separado, sai um pouquinho separar um momento, isso, né? Um momento para nos recolher e lá estar em comunhão com o Senhor, apresentando o programa, apresentando os patrocinadores, apresentando os irmãos, né, que pedem oração. Então é um momento que a gente se separa, né, para estar ali orando e crendo no poder de Deus. Então nós estamos também no oferecimento aqui de Ideal Farma. Você já ouviu os patrocinadores aí, mas tem a Ideal Farma. Quando pensar em comprar remédio barato, você pensa logo na Ideal Farma. Lá você encontra todo tipo de medicamento de marcas similares, genérico, com descontos especiais, além de uma completa linha de perfumaria e fraldas descartáveis. Ideal Farma fica ali na Feira Livre, próximo ao Mercadão. Disque Remédio 759-9702-1111. Ideal Farma, a vermelhinha da feira. Ideal Farma sempre ao seu lado, só procurar o nosso irmão aí, Romildo, tá certo? A esposa estava falando, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvamos a Deus por mais uma programação, uma semana de programação, que estamos aqui na terça, quarta e quinta, falando do amor do Senhor, falando do reino de Deus, aprendendo da sua palavra e orando. Pois é orando, meu irmão, que nós conversamos com o nosso Deus, estamos em comunhão com Ele. Porque aquele, meu irmão, que ora, obtém resposta. A palavra já diz, buscar
Buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo o coração. A palavra nos ensina, orai sem cessar. Então, que seja a oportunidade de estarmos orando sim sem cessar, fazendo desses 3 dias momentos de oração, de aprendizado, tendo a certeza que o nosso Deus nos escuta, porque Ele é um Deus, meu irmão, que não cochila, Ele não dorme, Ele está no alto céus, contemplando toda a terra. Aonde o Senhor estiver, a senhora estiver, Ele está te contemplando. Quando o Senhor e a senhora estiver orando, Ele está te escutando. Então, que essa noite seja a oportunidade da resposta do Senhor chegar na tua vida. A salvação, a libertação, a cura, que só Ele, meu irmão, pode fazer. Irmã Antônia, irmã Wagner, não tem nada a oferecer. Quem somos nós? Mas nós temos um Deus e cremos num Deus que pode todas as coisas. Onde o impossível para o homem é possível para Ele. E assim nós declaramos, cremos, falamos, porque só Ele, meu irmão, só Ele. Se hoje o Senhor recebeu uma notícia ruim, talvez na saúde, uma situação que está passando, nosso Deus, não importa a situação, Ele descomplica, Ele resolve, quando nós depositamos a confiança nele. Glória a Deus. Um abraço aqui para Martim do Capão, certo? Martim do Capão tá na escuta aí, já mandou um zap. E também o Cardoso mandou, dizendo aqui, ó, manda um alô pra nós, um abraço pra Cardoso, pra Jéssica e Lu, né? E Luara. Um abraço aí, Cardoso, jovem Cardoso, Jéssica e Luara, toda a família aí que estiver ouvindo aí o programa, o Poder Extraordinário da Fé. Agradeço aí pela participação, ele mandou o zap. E você que está nos ouvindo também pode mandar o seu zap aí todo especial, mandando o seu alô também. Manda um alô para nós aqui. Estamos aqui em tal bairro, estamos em tal cidade, certo? Um abraço aqui, falar em outras cidades, um abraço aqui também para meu pai Amadeu na Jangada, Bilda Jangada, Dona Ana, a Dilma, Joilma e Joelma em Dom Macedo Costa. Um abraço também para a minha irmã Nazinha, sua esposa está aí no Calabá. Um abraço também para minha irmã Jaci, família na Viriato Lobo. Um abraço para o irmão Cláudio Cadeirante no Lar dos Idosos. No Lar dos Idosos tem seu Joaquim. Seu Joaquim, e Dona Maria. E Dona Maria de Fátima. Também um alô também para a princesa Karina, o irmão Moisés, a irmã Mari, essa família recebe nosso abraço em nome de Jesus. Também meu irmão Nenel, minha irmã Betinha, seu Roque, toda a família. Também um abraço do seu Ataíde e Dona Nazinha também, que não perde a programação. As irmãs, né? Nice, Nete, que Deus abençoe também, sempre ligadinha. Também a minha irmã Nenga, Zete, Lóia aí na Urbis 2, esses irmãos aí também que sempre está na escuta do programa aí na Urbis 2, que Deus abençoe todos. Meu irmão Salvador, né? Na Salgadeira, um abraço aí. Que Deus abençoe também. Um alô especial para seu Zé, o tio da irmã Lio. Que Deus abençoe seu Zé aí aonde no... Seu Zé. É Amparo, né? Foi Amparo que deu? Não tô lembrada, seu Zé. Mas é o senhor, o tio da irmã Lio aí no Benfica. Esposa de Cláudio e de Cal, né? Que é Cláudio também. E Cláudio, seu filho. Também vão aproveitando, vai um alô pra todo mundo aí, pra toda a família. Um abraço em nosso nome de Jesus. Fernando, meu jovem, boa noite também pra você, querida paz do Senhor Jesus. E aí, jovem? A paz, reverendo Wagner, boa noite a todos que estão no pezinho do rádio, ouvindo a Rádio Recôncavo e o programa de Poder Extraordinário da Fé. Boa noite, reverendo Wagner, Obreiro Antônio. Amém. Valeu, jovem, pela sua participação. Vou pedir já pra você colocar aí aquela canção que tava tocando aí, Eu Marquei um Encontro com Deus. Lindo, amém, né? O nosso encontro aqui, gente, é toda terça, quarta e quinta, das 20 a 21 horas. Estamos aqui pela graça do Eterno para a gente compartilhar, proclamar a palavra de Deus para todo o povo nessa cidade e nas demais cidades também que estão nos ouvindo. Você que está nos ouvindo aí, ouvindo a Recôncavo, no sítio, na fazenda, na roça, no vilarejo, Vale do Jiquiriçá, toda essa parte, Ubaíra, Valença, Nilo Peçanha, isso, e Tuberá. Um abraço para todo o povo em Tuberá, Ministério Palavra da Justiça também aí em Tuberá, com o pastor Genô, missionária Helena, certo? Tem reunião aí quarta-feira, amanhã, quarta-feira, 7, 3 e 7 da noite.
culto da Sagrada Família com o pastor Genô, Ministério Palavra da Justiça, e aqui em Santo Antônio de Jesus com o pastor Edmilson Pide, pastora Adenaí, pastora Marlene, 7 da manhã e às 7 horas da noite, em frente a Leão Material de Construção, em frente a Ramá Pizzaria, Avenida Juraci Magalhães, tá bom? Descendo aí o Mercadão da Juraci, você vai encontrar o Ministério Palavra da Justiça. Um abraço para todos os irmãos aí do Ministério Palavra da Justiça. Um abraço também para todos vocês, independente da religião. Enfim, para todos também receba o nosso carinho, o nosso abraço. Nossa aí. irmã Antônia, né? Do chapéu e óculos escuros, parece que é católica, mas ela não perde a programação. Que Deus abençoe também. Tem muitos católicos que ouvem o programa e também colabora com o programa. Imagina aí, por quê? Porque este programa não é dessa nem daquela religião, gente. O programa aqui não é dessa nem daquela religião. O programa aqui, qual é o objetivo do programa, irmão Wagner? É anunciar a Jesus Cristo, o Senhor da Glória, anunciar a sua obra redentora, a sua graça maravilhosa, o seu reino eterno. Você sabia que Jesus Cristo tem um reino, que ele é o rei deste reino, que o Pai deu tudo a ele é o herdeiro de tudo e através dele nos tornou co-herdeiro. Olha que coisa linda. Paulo disse que se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O que é um co-herdeiro? É herdar com alguém. Por exemplo, eu posso ser adotado por uma família que aquela família só tem um filho. E aí o pai e a mãe me adotam para entrar naquela família e eu vou ser um co-herdeiro com o verdadeiro herdeiro. Entendeu? Eu vou participar da herança como se eu fosse um filho verdadeiro. Deus nos adotou em Cristo. Você sabia disso? Que nós fomos adotados em Cristo. Ele nos adotou em Cristo. Ele fez tudo isso, gente. Não foi Wagner, não foi Antônia, não foi nossa religiosidade, a bondade, nada disso. Ele mesmo resolveu fazer isso. Ele mesmo decidiu fazer isso. Está no livro de Efésios, capítulo 1. Se você ler lá, é tremendo. Deixa eu ler aqui rapidinho, só para não ficar só nas minhas palavras. Eu vou ler aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Diz assim, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, em Jesus, olha isso, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes que o mundo fundasse. Já parou para pensar isso? Antes que o mundo existisse, na mente de Deus, já tudo isso já existia. Na mente do Criador, que é bendito eternamente. Glória a Deus, glória a Jesus. Assim como nos escolheu nele, ó, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Não. E em amor, versículo 5, nos predestinou para Ele. Para quê? Para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí, olha só, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Tá vendo como eu não estou falando coisa da minha cabeça? Ele nos predestinou para a adoção de filho por meio de Jesus. Lembre-se, todos vocês que estão nos ouvindo agora, ouça essas palavras. Tudo é por meio de Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tudo é por meio dele, tudo é para ele e tudo é dele. É tudo por meio de Jesus. Não é os nossos méritos, gente. Não é porque você vai na igreja, porque você faz uma caridade, faz algo bom. Isso aí é algo que a gente tem que fazer. Independentemente de qualquer coisa, a gente tem que ser pessoas que andem em bondade e em justiça. Mas essa obra de adoção foi Deus que fez segundo o beneplácito. Se você procurar saber o que significa a palavra beneplácito, é o acordo que propusera entre ele e o filho de trazer toda a criação novamente para ele, através de Jesus, do sangue de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da glorificação de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então essa mensagem é o Evangelho. Essa mensagem tem que ser proclamada em
toda a terra, em todos os confins da terra, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai e que Ele já fez tudo através do seu Filho. E agora a palavra do reino, a palavra de Deus precisa ser proclamada, porque através da pregação Deus estabeleceu que será salvo as pessoas que ouvirem e crerem. Romanos capítulo 1 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê, obedece. Não é só dizer, eu acredito. Não, crer é obedecer. Crer é se converter. Crer é se arrepender. Crer é se batizar em nome de Jesus para a remissão dos pecados e receber uma nova vida. Crer é ser uma nova criatura em Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, essa primeira parte a gente vai passando aqui, encerrando, porque agora a gente vai tocar um lindo louvor, tá bom? Deixa eu ver se é só mais um áudio aqui, Fernando. Só mais um momento aqui, se temos aqui alguma mensagem. Não, estamos ligados, Cardoso colocou aqui, estamos ligados. Um abraço para Cardoso, Jéssica e Luara, toda a família aí, certo? Então vamos fazer o seguinte, Fernando, vamos tocar essa linda canção? Mais um zap chegou aqui, Zé do Bahia, boa noite, paz. Seu Zé. É o seu Zé do Camaçari e a esposa Wanda e a mãe Antônia Bárbara do Alto do Morro. Um abraço para todo o povo no Alto do Morro. Todo o povo que está nos ouvindo agora através dessa emissora, todos vocês. O meu irmão aqui também, João do Alto Sobradinho de Laje, um abraço para João, também é colaborador do programa, ajudou. Também Nego da Viúva e a sua esposa, Dona Magnólia, no Alto Sobradinho de Laje. Alto Sobradinho de Laje aí, João do Alto Sobradinho de Laje e o Nego da Viúva e sua esposa Magnólia, que ele falou que é católica e ouve o programa no Alto Sobradinho de Laje, tá bom, gente? É isso, católico, espírita, humanista, a gente não tá aqui para pregar para pessoas dessa religião ou daquela. É salvar. Quem deseja, né? A palavra de Deus, deseja ter comunhão com o Senhor, deseja estar orando e crendo, né, no poder de Deus nas suas vidas. Glória a Deus. Então vamos de canção, Fernando? Depois a gente volta. Marquei um encontro com Deus.
Muito bem, voltamos ao vivo com o programa O Poder Extraordinário da Fé. Amém. E nós temos aí um ouvinte, nosso irmão Moisés. Ei. Fala aí, Moisés, Fala, Moisés, que eu te escuto. Cadê o Moisés falando? Solta aí, Fernando. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Amém. Tô aqui assistindo, meu irmão, a palavra de Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, viu? Amém. Amém. Um abraço aí pro pastor Edmilson Pilho, pastora Danaí, pastora Marlene, o obreiro Marcos, sua esposa Karina, obreira Ana Paula, obreiro Cláudio, todos os obreiros aí do Ministério Palavra da Justiça. Também reunião dia de sexta-feira, 7 da manhã e 7 da noite. Dia de domingo, aos domingos é 7:30 da manhã e às 18 horas, tá bom? Dia de sábado tem aí o culto dos jovens pela tarde. E você está nos convidado aí, nosso convidado para estar visitando, fazendo a visita. Sim. Você que está sem congregar, que gostaria de conhecer uma igreja, nós congregamos ali junto com o pastor Edmilson, pastora Denaí, e convidamos aí para estar lá conhecendo a obra, né? E quem sabe, se você se adaptar, né, gostar, Isso. você fica lá, né? A gente tem que procurar um lugar onde a gente é alimentado da palavra e onde a palavra de Deus é pregada de verdade, onde as pessoas são alimentadas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Vamos falar do nosso patrocinador mais uma vez, Fernando, para a gente passar logo essa parte, por gentileza. Solta aí os patrocinadores, por favor, meu jovem. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 75991811076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, Zap 75998430740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 75999969999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 75999730088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e Milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 75999531220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 75988657070. Quando pensar também, gente, em comprar remédio barato, você pensa logo na Ideal Farma. Lá você encontra todo tipo de medicamento de marcas similares e genérico, com descontos especiais, além de uma completa linha de perfumaria e fraldas descartáveis. Ideal Farma fica ali na feira, próximo ao Mercadão, certo? Diz que remédio 759-9702-1111. Ideal Farma, a vermelhinha da feira. Ideal Farma sempre ao seu lado. Então vamos fazer o seguinte,
Vamos tocar outra canção, um pouquinho da outra canção, pra gente voltar já com a palavra e depois a gente fazer a oração, tá bom, gente? Então se prepare aí pra gente ouvir aqui uma palavra em nome de Jesus Cristo e depois a gente ir para a oração. Vamos lá. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e
seu rádio. Momento da Palavra. Ensinamentos para fortalecer a sua fé. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos meditar aqui nessa palavra, nesse texto, e fala sobre centurião Cornélio, o centurião. Lembrei dele, sabe quando cheguei? O centurião Cornélio. Vamos falar aqui para dar uma introdução para os nossos irmãos e irmãs, para todas as pessoas. O centurião Cornélio, ele era um romano. Centurião significa que ele cuidava de 100 soldados, certo? O centurião estava lá em Jerusalém, né? E olha como começa o texto assim, ó. Capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Agora ele era um romano, mas era um romano, versículo 12, assim, ó. 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que coisa linda. Ele era piedoso e temente a Deus, porque os romanos não era assim não. Os romanos chegando para destruir, para bater, para maltratar, mas ele era diferente. Por quê? Porque ele começou a ouvir a respeito das histórias, né? Dos profetas, e aí a Bíblia diz que ele era temente com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele andava em oração. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. A hora é cerca da hora 9? Isso. Hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Aí no dia seguinte, esses homens foram procurar Pedro. Pedro tem uma visão. No versículo 17, então, enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão, ele teve uma visão. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagava se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, quem que falou? Versículo 19. Quem disse? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quem enviou? O Espírito Santo. Olha o Espírito Santo trabalhando. O Espírito Santo falou com Pedro. Primeiro, o anjo falou lá com Cornélio. Por que o anjo falou com Cornélio? Porque Cornélio era temente a Deus, piedoso, ajudava o povo sem nada em troca. Em oração, né? E orava sempre, de contínuo orava a Deus. Ele viu um anjo em visão, o anjo orientou ele a procurar Pedro. Chega lá, Pedro teve uma visão, uma visão de uma situação lá. Os homens chegam, o Espírito Santo fala com Pedro. Olha como a obra de Deus funciona. E aí, no versículo 23,
Pedro, pois, convidou a entrar, hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, versículo 24, olha isso. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostou-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: erga-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Versículo 30, vamos lá para cada horário. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Olha isso. Aquele que teme a Deus e que faz o que é justo, certo? Ele fazia o que era justo? De contínuo ajudava os pobres, fazia esmola. Isso é justiça. Né? Temente, isso. Ajudava. Fazia, ajudava, foi aceito diante de Deus. Versículo 36. Esta é a palavra. Agora Pedro vai falar, vai pregar. Pedro agora vai anunciar agora a mensagem. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de quem? De todos. Jesus Cristo é o quê? O Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão de pecados. Todo aquele que nele crê, por meio dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecado. Agora olha como Pedro vem explicando tudinho, tudo lindo, de que Deus ungiu Jesus pregou, curou, porque Deus era com ele, ele foi morto, Deus ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu para aqueles que estavam com ele no início, comendo com ele, bebendo com ele, certo? Deus o constituiu juiz. Jesus Cristo é juiz de vivos e de mortos. É Jesus que vai julgar cada um de nós
nós compareceremos ao tribunal de Cristo também. E aí fala que todo aquele que crê no seu nome recebe remissão de pecados. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles achavam que o dom do Espírito Santo só era para os judeus. Só que Deus não faz acepção de pessoas. Você vê que toda a casa, Cornélio teve assim a preocupação de reunir toda a família dele e chamar os amigos íntimos para receber o homem de Deus. Quando o homem de Deus chegou na casa do Cornélio, Cornélio foi lá se curvar achando que ele era divino. Pedro falou o que com ele? Não, levanta, porque eu sou homem que nem você. Certo? Olha a humildade de Pedro. Que, meu irmão, é homem que nem qualquer um. A mensagem que Pedro trazia que era divina, mas Pedro em si era um homem como qualquer um de nós. Um homem de Deus, um homem santificado, um homem que conheceu o Senhor Jesus de fato e de verdade, mas era homem. E o Cornélio não entendia ainda, porque ele vinha de uma religiosidade, de um paganismo, mas aí na presença de Deus ali, todos ouviram a palavra. Pedro pregou o evangelho da paz, que foi por meio de Jesus Cristo anunciado, depois pelos apóstolos. E aí, antes de Pedro terminar o sermão, Deus derrama o Espírito Santo. Por quê? Porque o coração deles estava tão aberto, tão sedentos, recebendo. O coração deles, a alma deles estava tão recebendo a palavra de Deus, aquilo que Pedro estava anunciando. Eles já estavam crendo que Deus foi lá e selou com o Espírito. Versículo 46 diz assim: pois o ouviram falar em língua. Eles começaram a falar em línguas, imagina aí. Todo mundo, fala aqui, sobre todos os que, 44. Ainda Pedro falava estas coisas. Aonde foi isso? Dentro da casa de Cornélio. Sim. Quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Então você vê que quando a pessoa dá crédito à palavra, e a palavra é de Deus, que Deus que enviou para pregar aquela palavra, Deus sela com o Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Versículo 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado, e este que assim como nós recebemos o Espírito Santo? Versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por algum tempo. Então eles ouviram a palavra, creram no nome de Jesus, receberam a remissão. Porque se você ler, observar direitinho, meus irmãos, no versículo 43 diz assim, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então aquele povo, aquela família e os amigos creram no nome de Jesus, receberam a remissão dos pecados. Deus foi lá e batizou, e depois Pedro foi lá e batizou nas águas e ganhou aquela família que não fala quantas pessoas eram, e amigos para quem? Para Jesus. E eu digo mais, isso são palavras de Wagner. Se esse homem já era temente a Deus, já fazia esmola e já orava de contínuo, sem conhecer, imagine agora, cheio do Espírito Santo. Sim. Cheio do Espírito Santo, conhecendo a Jesus, porque ele certamente começou a buscar. Porque quando Pedro chega, né, ele começa a falar de Jesus. Então a gente observa que Cornélio ele não conhecia, né, na profundidade de Pedro, ele orava a Deus, e com essa constância de estar buscando a Deus, fazendo as esmolas, ou seja, buscando estar na presença dele e fazendo o que era justo, o que é correto. Então Deus o que enviou um anjo. Aqui, essa é a palavra que eu queria buscar aqui, achei, graças a Deus. No capítulo 11 Pedro ainda foi acusado ainda pelos religiosos lá de Jerusalém. Aí Pedro, na sua defesa, no capítulo 11, para encerrar, diz assim, versículo 12: então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar,
foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. Nem falou o nome Cornélio, daquele homem. Pedro estava sofrendo uma pressão ali lá em Jerusalém, por causa que ele entrou na casa de gentios que pela lei não podia entrar, né? No versículo 13 diz assim: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por nome Pedro. Por quê? No versículo 14. O qual dirá palavras. O qual te dirá palavras. Sim, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então eles não eram salvos ainda. Mas através das palavras que Pedro falou, que não era de Pedro, a palavra de Deus, ele foi salvo, ó. Então te dirá palavras mediante as quais... Quer dizer que a gente é salvo por causa de palavras? A palavra de Deus salva. Te dirá palavras que será salvo quem? Tu e toda a tua casa. Então podemos ver aqui que aquele homem que era religioso, piedoso, fazia esmola e orava de contínuo a Deus, ele não era salvo ainda. Ele não conhecia Jesus. Exatamente. Né? E Pedro chega e apresenta Jesus para ele. E aí ele creu em Jesus, recebeu o perdão e foi salvo. Foi batizado no Espírito Santo, foi batizado nas águas, tudo no mesmo dia. Não teve resenha, não teve nada disso. Por quê? Porque todo aquele, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós estamos falando aqui, gente, de salvação. Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo aqui, algumas, eu não sei, sejam pessoas religiosas, mas ainda não é salva. Certo? E a salvação está unicamente no Senhor Jesus Cristo. A salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados, o batismo no Espírito Santo é Jesus que batiza, o selo do Espírito Santo é Deus que faz. Então isso é o evangelho que a gente precisa proclamar para as pessoas, porque tem muitas pessoas que estão presas na religiosidade, achando que a sua religiosidade vai salvá-las. Mas nenhuma religiosidade e nenhuma religião tem poder para salvar o homem. Somente o Filho de Deus, somente Jesus Cristo é que tem autoridade, porque Ele é Senhor do céu e da terra, e Ele foi quem morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação e justificação. Amém. Olha que coisa extraordinária. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Você que não entregou sua vida a Jesus, você pode estar fazendo isso agora, tá bom? Nós vamos entrar em oração. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Nosso Pai amado, querido e santo, te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor. Como o anjo do Senhor falou, o qual te dirá palavras pela qual será salvo, tu e tua casa, porque é a tua palavra que é poderosa, Pai. Não é a palavra de Pedro, ou melhor, não é Pedro, não é Wagner, não é nenhum de nós, mas é o teu evangelho, é a tua palavra, é o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Senhor Jesus, aqui em tua presença, Senhor, neste estúdio aqui da Recôncavo, Senhor, em tua presença, junto com todas essas pessoas em casa, numa clínica, no hospital, no trabalho, na estrada, em tua presença todos nós estamos, Senhor. Ninguém pode fugir da tua presença, sair da tua presença. Ninguém, Senhor. Davi disse: se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço ao abismo, também tu estás lá. Se eu tomo as asas da alva, o Senhor também está lá. O Senhor está em todos os lugares. E o Senhor está perto de todo aquele que invoca o Senhor. Invoca em verdade, Senhor. E essa criatura, meu Pai querido e meu Pai amado, que talvez ainda não tenha salvação, talvez não nasceu ainda, meu Deus, que essa seja uma oportunidade de ela ser salva agora pelo Senhor Jesus Cristo.
que o coração dela se abra, Senhor, que a mente dela se ilumine, para que ela creia no Senhor, para que ela creia no seu nome, e como diz a tua palavra, Senhor, ela receba a remissão dos seus pecados, ela seja salva pelo Senhor, porque é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos sela com o teu Espírito, é o Senhor que salva, Senhor, todo aquele que crê. Toma cada vida, meu Pai, cada vida aqui em Santo Antônio de Jesus, cada um desses estão ouvindo em todo o Recôncavo Baiano. Pai, tenha misericórdia e salva, tenha misericórdia, meu Deus, e perdoa, tenha misericórdia e liberta, em nome de Jesus. Sim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, apresentamos, meu Pai, cada pessoa que nesse momento ora, escuta, Pai, essa programação. Nós não temos noção, meu Pai, o que eles necessitam, o que ele precisa, o que ele está passando, mas nós sabemos que Tu és um Deus que do alto vê todas as coisas, Senhor. O Senhor vê, Pai, aquilo, Pai, que ninguém vê, o oculto, o escondido, Pai, está diante dos Teus olhos. Assim, meu Deus, eu apresento cada oração, meu Senhor, cada petição, meu Pai, Pai amado, cada clamor, que nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, meu irmão, minha irmã venha a ser visitado pelo Teu anjo, Senhor, e que essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, seja atendido, seja curado, seja liberto, seja restaurado, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que está sem paz, que haja paz na vida dela, no coração dela. Essa pessoa que está aflita, meu Deus, receba o refrigério. Essa pessoa que está com dor, em nome de Jesus, essa dor desapareça. Ó Pai, em nome de Jesus, vai tocando de vida do alto da cabeça, planta dos pés. Vai renovando, Senhor, essa pessoa, meu Pai. Tem misericórdia dela, meu Senhor. Que ela sinta a Tua presença, o Teu poder, Pai, na vida dela, esta noite e sempre, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, que ainda não reconheceu Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, declare Ele como teu Senhor com a sua própria boca e com seus próprios lábios. E em seu coração creia que Jesus Cristo está vivo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos, e que Ele tem a vida eterna e um reino eterno. Pai, toma cada um destes, Senhor, dá a oportunidade de te buscar e de te conhecer, Senhor. Abençoa todos, Senhor. Abençoa todos os colaboradores desta obra, os patrocinadores, os colunas e ofertantes. Abençoa a água, a peça de roupa, a fotografia, o currículo, os nomes no caderno de oração. Ó meu Deus e meu Pai, pedimos as Tuas maravilhas e a Tua vitória sobre todos os Teus filhos, Pai, para a Tua glória eterna, em nome do Teu Filho amado. Amém. E graças a Deus. Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Encerramos aqui a nossa participação. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Amém.